Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 do AppVida. Estarão presentes os senhores Irlau Machado e Jorge Pinheiro, co-CEOs, Maurício Teixeira e Marcelo Moreira, CFOs, Guilherme Naus e Glauco Desidério, diretores de Relações com Investidores. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos esta ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.appvida.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação das companhias, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Informamos que as perguntas serão selecionadas por ordem de chegada e poderão ser realizadas por áudio ou de forma escrita. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Caso queira realizar a pergunta somente de forma escrita, é só identificar a sua preferência. Caso queira fazer via áudio, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deverá ativar o seu microfone para fazer perguntas. Caso tenha mais de uma pergunta, pedimos que sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da AppVida, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do AppVida e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao senhor Jorge Pinheiro, que irá iniciar a apresentação. Bem, muito bom dia a todos. Aos que vieram aqui participar da nossa conferência, do quarto TRI de 21 e do ano de 21. E eu queria começar dizendo aqui da nossa alegria e satisfação de estarmos reunidos aqui no prédio na Avenida Paulista, da GNDI. Queria fazer um agradecimento super especial a Irlau e todo o time por terem, em tempo recorde, estruturado aqui o prédio para acolher o time de AppVida que veio para cá. Agradecer, Irlau, a sala vizinha sua, a sala do Dr. Cândido, do Cândido Júnior, que já estamos trabalhando aqui juntos. Agradecer o ambiente muito acolhedor, não só fisicamente, mas também a maneira como fomos todos acolhidos aqui nesse prédio. Então, queria dizer aqui publicamente o que eu já lhe disse pessoalmente, que estamos todos muito felizes em fazermos parte de um só corpo, agora física e espiritualmente. Muito obrigado, Irlau, a estrutura está maravilhosa. Estrutura essa que tem acentuado em muito aquela governança que a gente planejou lá atrás, através de uma série de comitês e várias iniciativas, em que os times, agora fisicamente, estando lado a lado, vejo aqui Marcelo, Maurício, vejo aqui Glauco, Guilherme e todos os outros executivos de AppVida e GNDI, uma só empresa agora, trabalhando lado a lado, ombro a ombro, procurando encontrar o melhor para essa combinação. Então, essa
essa estrutura física tem nos permitido acentuar, dar mais velocidade, dar tração a todas as enormes possibilidades dessa combinação. Mais uma vez aqui, muito obrigado. Em nome de todos os executivos da Apivida, obrigado a todos pela acolhida maravilhosa e pela estrutura, fazendo um ambiente de trabalho muito bacana, né? Bem, a gente está hoje aqui para falar dos resultados do quarto tri. É claro que ambas as empresas ainda, naquela época, operavam separadamente, mas como somos uma só companhia hoje, a gente já traz aqui informações não só isoladas de cada empresa, mas já um cheirinho dessa combinação. Naturalmente, a partir do próximo TRI, a gente já trará números combinados, consolidados para a nossa empresa, né? Então, vamos lá. No mês passado, o time concluiu com sucesso a maior operação da fusão da história do Brasil, uma combinação de negócios entre a Apivida e GNDI. Fomos as duas companhias que mais participaram do processo de consolidação do setor de saúde nos últimos anos. Conforme já divulgamos ao mercado no mês passado, essa combinação de negócios irá gerar enormes sinergias que já começaram a ser capturadas. Entendemos que a companhia, agora combinada, será transformacional para o país. A criação de um player verticalizado integrado com presença nacional é única e acentuará nossa capacidade de continuar expandindo e democratizando o acesso à saúde de qualidade. Falando dos resultados do ano e do trimestre em si, eles comprovam, mais uma vez, a solidez e resiliência do modelo de negócio de ambas as empresas, que ainda operavam separadas no quarto tri, em meio a tantos períodos atípicos e desafiadores que foram os últimos 2 anos. O quarto trimestre não foi diferente. Percebemos o impacto operacional relevante com a chegada da variante Ômicron, juntamente com a epidemia fora de época de influenza, o que aumentou substancialmente a demanda por atendimentos de urgência em nossas unidades e consultas por telemedicina. Aqui, gostaria de agradecer mais uma vez o empenho e os esforços sem medida empregados pelo nosso time de colaboradores e profissionais da área médica em mais um trimestre. Essa terceira onda da pandemia nos afetou nos meses de dezembro de 21, janeiro e fevereiro de 22, e já se dissipou, com o volume de atendimentos voltando aos níveis basais no mês de março. Olhando as últimas tendências e a evolução da pandemia no país, podemos afirmar que superamos essa onda de Covid. Agradecemos aos clientes por terem nos escolhido e temos tido a oportunidade de continuar a cumprir a nossa missão, que é de entregar uma saúde com muita qualidade, pontualidade, acolhimento e sempre de maneira acessível. Agora, eu queria passar a palavra para o Irlau, para comentar um pouquinho mais. Irlau, por favor, um abraço para você e vamos nós. Obrigado, Irlau. Jorge, muito obrigado. Bom dia a todos. De fato, Jorge, nós iniciamos um novo capítulo na história da saúde suplementar do Brasil, né? Democratizar o acesso à saúde de qualidade era o propósito da GNDI, era o propósito da Apivida, e agora permanece sendo o propósito da nova companhia combinada. O momento para a gente é muito inspirador. Eu, na realidade, é que agradeço a sua presença aqui, porque, de fato, fortalece ainda mais esse nosso compromisso, né? Estamos trabalhando juntos, lado a lado, dia a dia, as nossas equipes em conjunto. Muito trabalho e dedicação em busca de construirmos algo único no setor de saúde do mundo, né? O processo de integração, como você bem disse, já foi iniciado, com as equipes trabalhando de forma colaborativa em busca de oportunidades pela geração de valor. E os comitês envolvendo a gestão das empresas já estão sendo realizados, né? Tudo isso de forma planejada, ágil, nós estamos nos aproveitando dessa janela de oportunidade, de consolidação no mercado, e realmente esse é um momento único. Vale em relação aos resultados agora de quarto tri, eu acho que você bem disse, né? Um tri ainda bastante
desafiador, fruto de fomos pegos por Omicron nesse último mês do trimestre, ainda assolado com contas do trimestre anterior, impactando o quarto TRI. Porém, como você bem disse, essa onda passou. Nós vemos um março agora realmente com menos de um paciente por hospital dentro do grupo. Isso é impressionante. Isso é um menor número que nós temos de pacientes desde princípio de 2020, né? Ou seja, é o melhor mês da série histórica dos últimos 2 anos. Então, estamos aí realmente muito satisfeitos com a evolução, estamos muito entusiasmados com o que a gente tem pela frente em termos de sinergias e de crescimento. Passo a palavra de volta para você, Jorge. Obrigado. Perfeito, Hilal, maravilha, muito bom. Bem, gente, agora a gente começa aqui na apresentação, quem tem acesso, estamos na página 3, slide 3. Bem, a gente encerra 21 com a marca de 7,5 milhões de clientes, sendo 4,3 milhões em planos médicos hospitalares, 3,2 em planos odontológicos. No ano, adicionamos de forma líquida 534 mil beneficiários na saúde e 192 mil beneficiários na odonto, tanto com crescimento orgânico quanto através das aquisições, notadamente Samed, Plameg, Promed, Prêmio. Receita líquida anual alcançou 9,9 bilhões em 21, 2,6 no quarto TRI, crescimento de 15,5% e 14,3% respectivamente na comparação com os mesmos períodos do ano anterior. Mesmo com impactos relevantes como as despesas médico-hospitalares, bem ressaltadas aqui pelo Hilal, relacionadas à Covid e também influenza no finalzinho do ano, a aquisição de operadoras que ainda operam em patamares de sinistralidade muito superiores ao do Apvida, bem verdade, dizendo que em curva de correção e diminuição forte de sinistralidade dessas empresas adquiridas, e ainda o impacto do reajuste negativo dos planos individuais, que ocorrerá até o próximo abril, está pertinho, até o próximo mês, quando haverá a recomposição. A sinistralidade nesse ano foi de 65,2% no ano de 21, e considerando o quarto TRI, 64,9%. Bem, gente, esse é um desempenho espetacular, índice de sinistralidade significativamente inferior ao mercado. A gente permanece muito eficiente, com adequada gestão de despesas, com vendas atingindo o índice de 7,3% e em despesas administrativas com 10,5% no ano. Com isso, a EBITDA de 21 atingiu 1,5 bilhão de reais. Agora, eu volto a palavra de novo para o Hilal e falar um pouquinho mais dos números em GND. Por favor, Hilal. Vamos lá, Jorge. Eu acho que é interessante como as empresas são muito similares nos seus impactos e o que aconteceu na realidade do país, mas, de fato, também tivemos um crescimento de receita da ordem de 16,1%, quando comparado ao mesmo trimestre de 2020. No ano, foram 12,6 bilhões de faturamento, um crescimento de 17,9% versus 2020. Né? Também crescemos os nossos beneficiários em saúde. Fomos para 4,4 milhões de beneficiários, com 17,5% de crescimento. Isso também envolve um crescimento importante em termos de crescimento orgânico. Tá? Eu acho que nossa normalidade de crescimento orgânico tem sido da ordem de 150 mil beneficiários ano. Esse ano foram 134 mil. Porém, lembrando-se que esse foi um ano recorde de novas aquisições, nós fizemos o fechamento de 8 empresas durante esse período, né? E toda vez que fazemos uma nova empresa, trazemos uma nova empresa, nós fazemos um processo de limpeza de carteira que é natural para o processo, né? Se não fosse contabilizar esse número estaria passando aí dos 200 mil. E beneficiários em odonto, nós estamos com 3,3 milhões, também um crescimento robusto, da ordem de 20,4% versus 2020. Agora, na sinistralidade caixa, o nosso quarto TRI, como eu bem disse, ainda foi impactado, principalmente por contas oriundas do terceiro trimestre, em função do ciclo operacional natural de uma operadora,
Porém, todos nós fomos surpreendidos no último mês do ano, em dezembro, com a variante Omicron, que trouxe um volume adicional de pacientes, principalmente em pronto-socorro, testes, etc., que realmente tiveram um impacto na sinistralidade. Porém, ficamos com 76,1%, melhor do que o trimestre anterior. Para o ano, 79%, mas lembrando, só no quarto trimestre, foram quase 120 milhões de gastos com pacientes de Covid. Ou seja, este patamar nós já não deveremos ver doravante em função da queda drástica que vimos nos números de Covid, né? E o que está acontecendo principalmente em março. Em SG&A, nós tivemos aí 14,4%, nós estamos falando de um percentual um pouquinho acima do que foi o quarto tri do ano passado. Isso foi em função do reconhecimento que tivemos do dissídio coletivo retroativo a maio. Então, houve um acúmulo desse valor, agora retorna à normalidade, né? Algumas taxas também de ANS, mas também retornamos à nossa normalidade, com grande possibilidade de diluição de custos das nossas aquisições recentes, né? Que foram essas 8 do ano. Em termos de EBITDA ajustado, ficamos com 265 milhões, lembrando, sim, menos 35,4% frente ao mesmo trimestre de 2020, por um outro lado, já o dobro do terceiro trimestre do ano, começando um retorno à normalidade também. Estamos muito esperançosos para esse ano de 2022, já com esse passado de Covid sendo eliminado doravante. Acho que vou comentar aqui, eu e o Jorge combinamos da gente falar um pouquinho. Isso, como bem disse o Jorge, é um cheirinho, né? É só para as pessoas tentarem entender qual é a magnitude, a grandeza do que nós temos aí nas mãos, né? Veja, essa é uma empresa com uma receita líquida combinada de 22,5 bilhões por ano. Nós estamos falando de 8,7 milhões de beneficiários na saúde, gente. Este número, o segundo colocado aí, não chega à metade, tá? Nós estamos realmente com uma escala imbatível e uma presença em termos de capilaridade em nível nacional. Este é um novo marco na história do país, uma empresa dessa magnitude atuando em todo o território nacional. Beneficiários em odonto, já estamos com 6,5 milhões de beneficiários, também um robusto número. Estamos aqui realmente, somos protagonistas em ambas as áreas, né? A sinistralidade de caixa no quarto tri de 70,5, mas a nossa normalidade, todos sabemos, vai diminuir para 21, 72,3. E o EBITDA ajustado, nesse momento, para o quarto tri, de 659 milhões, e de 2021 seria de 2,2 bilhões. Realmente é uma empresa com um volume impressionante que, doravante, retorna a uma normalidade em termos de atenção à saúde, de redução de custo de Covid, que impactou dramaticamente os resultados do ano de 2021, e voltamos agora ao patamar de crescimento que vínhamos experimentando ao longo dos últimos 8 anos. Com isso, passo a palavra de volta. Ok, obrigado, Irlau. Bom dia a todos. Eu acho que valia a pena a gente passar pelo slide 6, né, porque Jorge e Irlau trouxeram aqui para nós os principais destaques, né, do quarto trimestre e também do ano passado, né, indicando o ponto de partida dessa nova jornada das duas empresas combinadas agora, né? Mas eu acho que eu queria chamar a atenção também para a trajetória passada das empresas, né? Acho que aqui não existe palavra que vá descrever melhor o que essa imagem traz, né? Duas empresas extremamente focadas, né? Que ao longo dos últimos 5 anos mostraram um crescimento muito robusto, né? Acima de 24%, 25%. Cada uma delas sabendo explorar muito bem, né, dentro dos seus mercados, as oportunidades, capturar, seja através de crescimento orgânico, seja através de aquisição, né, e com
um resultado extremamente sustentável, né? E é essa trajetória aqui, né, olhando aqui os dados à direita, essas barras empilhadas, né, é essa trajetória que nos inspira a buscar mais, né? Posso dizer aqui a todos vocês nesse call que não existe, acho que, uma única pessoa nas estruturas que hoje não esteja, assim, absolutamente imbuída, né, de retomar essa trajetória, dar continuidade a essa trajetória. Por quê? Né? E eu acho que o porquê está na página 7, que é essa nossa companhia tem a nosso dispor, né, de longe, a mais completa estrutura assistencial do país. Nós estamos falando aqui algo que vai realmente muito além desses 84 hospitais e dos 7 mil leitos, né? É uma visão realmente holística da saúde, no sentido de que ele engloba o atendimento primário, através de clínicas, consultórios, através da telemedicina, que tem sido uma ferramenta importantíssima, né? Envolve nossos pronto atendimentos, um alto grau de resolutibilidade, envolve nossos centros de diagnóstico, de análises clínicas e laboratório, né? E em constante aprimoramento e crescimento e evolução, né? Nesse momento aqui são 9 hospitais que estão aí desde a sua fase de planejamento até etapas finais de construção, né? Então, hoje, olhando para o mapa aqui do Brasil, né, a gente já tem uma cobertura geográfica ultra abrangente, cobrindo 92% do PIB, e essa estrutura, com os nossos 60 mil empregados, com os nossos milhares de médicos e enfermeiros, é que irão entregar esse crescimento aí dos próximos 5 anos, né? E com isso eu devolvo a palavra aqui a Irlau para falar um pouquinho sobre, comentei da sustentabilidade dos números, do resultado, da nossa profitabilidade, nosso lucro, né? E agora eu queria passar aí para a gente falar um pouquinho do ESG. Obrigado, Marcelo. Muito bons comentários. Eu já comentei a respeito disso no passado aqui, em termos de ASG, desculpe, do meu carinho com esse assunto. Para mim é muito importante. Eu, na minha vida privada, sou um conservacionista, estou muito envolvido, mais uma vez, de forma privada, e minha família, em conservação de meio ambiente, em preservação de fauna silvestre. Eu sou muito comprometido, sou membro do Conselho de CEBEDS. Eu tenho um compromisso muito grande com isso, e eu fiquei extremamente feliz de perceber, logo no início da relação com o Jorge, em termos de combinação das empresas, que o sentimento também existe dentro da Apvida. Hoje, então, agora, teremos uma força muito maior para avançar nestes assuntos. Eu vou destacar alguns pontos só aqui, que eu acho importantes. Ambas empresas, e agora de uma forma unificada, um programa importante sobre diversidade, com grupos de afinidade montados, sendo entrevistados e coordenados para a gente poder fazer um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo. Inclusão é a palavra correta que nós queremos usar no grupo. Nós passamos a compor alguns índices importantes, né? No caso da Apvida, o índice FTSE for Good, também pela primeira vez. Nós também aqui participamos do índice do carbono eficiente da B3 na GNDI. Fizemos a primeira vez que fizemos o Carbon Disclosure Project e ganhamos um B-, a maior nota entre as empresas do setor de saúde do Brasil. Esse processo agora, então, passará também a representar de forma bastante dinâmica, através de um comitê de ASG, que eu, inclusive, participo e coordeno, tenho muito orgulho disso. Nós vamos também estar fazendo esse mesmo processo em Apvida. Em termos de eficiência energética, fizemos uma série de parceria com a EDP, por exemplo, a construção de 150 mil metros quadrados de usinas solares,
né? Isso aí é o equivalente a 2.800 casas, vai fornecer energia para 60 centros clínicos, vamos deixar de emitir mais de 2.300 toneladas de CO2, equivalente ao plantio de 330 árvores, que é pouco ainda, mas estamos muito bem encaminhados, né? A nossa jornada de diversidade lá na Apvida foi fortalecida com a adesão ao Fórum de LGBTI+, na ONU, Mulheres e Reis, além de palestras e treinamentos, ou seja, muito aderente ao programa de diversidade que nós temos aqui também em GNDI, né? Nós realizamos o nosso inventário de gases de efeito estufa, o GHG Protocol, né? Contemplando todas as unidades aqui do GNDI, verificado por auditoria externa. E, além disso, pela primeira vez na história, nós realizamos a compensação de 100% das nossas emissões, tornando o GNDI uma empresa carbono neutro. Isso, em bate-papo com os nossos comitês, é algo também que está sendo muito cobiçado e será implementado em seu momento dentro de Apvida, que agora, como empresa combinada, passa a coordenar seus esforços no que diz respeito à governança, atividade social e proteção ao meio ambiente de forma unificada. A força dessa empresa, falando de 66 mil funcionários, 84 hospitais, trabalhando de forma conjunta com a mesma filosofia de proteção ao que nós temos aqui em termos de ASG, fará uma diferença enorme no nosso país. Somos uma empresa cidadã, não só do Brasil, mas também do mundo. Muito obrigado. Vou passar de volta a palavra, por gentileza. Bom dia a todos. Nos próximos slides, vou detalhar um pouco mais o resultado do Apvida, ainda sem consolidar os números do GNDI, conforme foi publicado, já que o close da operação ocorreu em 11 de fevereiro. Os times de contabilidade das duas companhias estão trabalhando em conjunto na unificação dos planos de conta, eliminações intercompany e consolidações para apresentarmos as variações e análises do primeiro TRI de 2022 da empresa combinada em nossa próxima conferência de resultados. No slide 9, podemos ver a variação da receita da Apvida e seus respectivos drivers de crescimento. A receita líquida do quarto TRI de 2021 cresceu 14,3%, quando comparada ao mesmo período de 2020, e a receita de 2021 cresceu 15,5%, comparada ao ano anterior, influenciada principalmente pelo aumento orgânico de 87 mil vidas em saúde e 186 mil vidas em odonto no ano, e no último TRI tivemos crescimento de 34 mil vidas em saúde e 73 mil vidas em odonto. Esses são os números de crescimento orgânico quando excluímos o churn das recém-adquiridas Prima e Promed. Foi influenciada também pela carteira de clientes consolidados no primeiro TRI de 2021, da Samed e da Plameg, totalizando 21 mil vidas, e pela receita proveniente das adquiridas Medical São José, Promed Premium, que não existiam em 2021 inteiro, e pelo crescimento de 13,6% de outras receitas de prestação de serviço médico hospitalar para terceiros e das empresas de resgate e da MEI, da nossa Health Tech. Isso na comparação anual, 13,6%. Passando agora para o custo, no slide 10, mostramos nossa curva de atendimentos relacionados à Covid-19. Como o Jorge já comentou no início, houve um aumento muito significativo de consultas na segunda quinzena de dezembro, por conta da disseminação da variante Ômicron no Brasil, juntamente com uma epidemia de influenza, que acabou impactando o quarto trimestre e também os meses de janeiro e fevereiro desse ano. Em março, já tivemos um mês normal, com volumes basais de consultas ao longo do mês. Importante mencionar que essa terceira onda de Covid não houve aumento das internações, como em anos anteriores, causando menos impacto no custo em relação a essas outras ondas. No slide 11, demonstramos no gráfico superior a composição da sinistralidade dos últimos trimestres, no lado esquerdo, e do ano no lado direito. Podemos ver que a sinistralidade caixa do quarto trimestre foi de 64,9% e de 65,2% em 2021, um aumento de 5,4 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 2020 e uma queda de 3 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Os principais impactos na sinistralidade foram aumento do volume de atendimentos em virtude da disseminação da variante Ômicron e juntamente com a epidemia de influenza. No combate ao Covid, tivemos gastos adicionais com pessoal, materiais e medicamentos, localização e funcionamento, serviços terceiros na rede própria e os custos com a rede credenciada. O total foi de 14 milhões no quarto trimestre de 2021,
contra 27 no mesmo trimestre de 2020, e em 2021 inteiro, foram 349 milhões de gastos adicionais por conta da pandemia, contra 127 milhões em 2020. Tivemos também o efeito do reajuste negativo dos planos individuais, que impactou em 31 milhões o quarto trimestre de 2021 e 57 milhões o ano inteiro de 2021. Aqui é importante mencionar que para esse cálculo, consideramos o impacto considerando o desconto de 8% quanto ao faturamento do ano anterior. Comparando-se com a expectativa natural de um reajuste positivo, o impacto seria o dobro. Tivemos também o maior patamar de sinistralidade das empresas adquiridas, Medical, São José, Promed e Premium, que compõe o número consolidado no quarto trimestre, mas que não estavam no presente no período comparativo. A sinistralidade das empresas recém-adquiridas está em trajetória descendente devido às iniciativas de integração e padronização de procedimentos, respeitar a sazonalidade entre os trimestres. As empresas Premium e Promédio, que conjuntamente tinham sinistralidade superior a 100% logo após o closing, apresentaram uma sinistralidade caixa de 86,6% no quarto trimestre de 2021. As adquiridas Medical e São José, antes de serem incorporadas, possuíam uma sinistralidade caixa de 78,3% e já estão se encaixando no patamar de sinistralidade das operações maturas do Apvida. O aumento de 8,8 pontos percentuais na sinistralidade caixa do ano é explicado pela suspensão temporária de procedimentos eletivos no segundo e terceiro trimestre de 2020, que não se repetiu em 2021, e que mais que compensou o patamar mais alto de sinistralidade das empresas adquiridas. Isso fez com que a sinistralidade do ano de 2020 fosse beneficiada e, portanto, distorceu a comparação com 2021, que foi impactado pelos fatores que já mencionei. No slide 12, mostramos como teria sido a nossa sinistralidade caixa se desconsiderássemos os efeitos extraordinários do período, que são os gastos adicionais com Covid de 114 milhões no trimestre e 350 milhões em 2021, o maior patamar de sinistralidade das adquiridas e o reajuste negativo dos planos individuais. Sem esses efeitos, o índice teria sido de 61,2% no quarto trimestre de 2021 e 59,5% no ano, em linha com a nossa sinistralidade histórica. Passando para o slide 13, temos o detalhamento da provisão de ressarcimento ao SUS. No quarto trimestre de 2021, recepcionamos um novo lote de ABI e também GRU. O impacto líquido das diversas provisões do RESUS no trimestre foi de 24 milhões no sinistro, em linha com a nossa expectativa de fluxo de cobrança normalizado. No ano, a provisão foi de 186 milhões de reais. No slide 14, apresentamos o percentual de representatividade do valor da provisão de ressarcimento ao SUS, que veio caindo em relação ao sinistro total da companhia. Vale lembrar que o custo da companhia no segundo e terceiro trimestre foi extraordinariamente menor devido à suspensão dos procedimentos eletivos, fazendo com que o percentual de representatividade aumentasse. Para o FUI recebido nesse trimestre, que se refere ao realizado no quarto trimestre de 2020, o valor nominal é similar ao histórico dos últimos 15 trimestres. No slide 15, apresentamos as nossas despesas operacionais. Na parte de cima, nosso índice de despesa com vendas foi de 8,4% no quarto tri e de 7,3% em 2021, aumento de 1 ponto percentual e redução de 0,5 pontos percentuais, respectivamente, na comparação com os mesmos períodos do ano anterior. O principal impacto foi a maior despesa diferida de comissões líquidas dos cancelamentos em 17 milhões no quarto tri e de 11 milhões em 2021, em virtude da incorporação pela Apvida das operadoras que faziam parte do Grupo São Francisco. A média de permanência dos contratos no Grupo São Francisco era maior e, portanto, as despesas de vendas eram diferidas por mais tempo. Após a incorporação, as despesas de vendas diferidas passaram a ser amortizadas mais rapidamente, já que o tempo médio de permanência na assistência médica é menor. O índice de despesas administrativas foi de 11,3% no quarto trimestre e de 10,5% em 2021, um aumento de 2,2 pontos percentuais e 0,9, respectivamente, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior, impactados por dissídio coletivo, contratação de novos colaboradores e indenizações trabalhistas, provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas e mudança de prognósticos e provável multa administrativa da ANS. E também incremento em viagens e hospedagens em virtude do retorno das viagens corporativas de rotina. No slide seguinte, o 16, apresentamos o EBITDA
ex-incentivo de longo prazo, de 394 milhões, representando um decréscimo de 8,8% em relação ao quarto trimestre de 2020. A margem EBITDA no quarto trimestre foi de 15,2%, redução de 3,8 pontos percentuais na mesma comparação. O EBITDA de 2021 totalizou 1,5 bilhões de real, decréscimo de 26% em relação a 2020, com margem de 15,1%, apresentando redução de 8,5 pontos percentuais. Todas as reduções, na comparação com o ano anterior, são explicadas majoritariamente pelos impactos da pandemia no nosso negócio, conforme explicado anteriormente. Excluindo os custos assistenciais relativos à Covid-19 de 14 milhões no quarto tri e de 349 milhões em 2021, a margem EBITDA teria sido de 15,7% no trimestre e 18,7% em 2021, ainda impactado negativamente pelas aquisições de Promed e Premium e o reajuste negativo dos planos individuais. O lucro líquido ajustado totalizou 347 milhões no quarto tri, crescimento de 51% na comparação com o ano anterior, e foi de 1 bilhão em 2021, redução de 11% na comparação com o mesmo período, impactado principalmente pela redução do EBITDA pelos efeitos da pandemia já discutidos anteriormente, e compensado parcialmente pela redução relevante na alíquota efetiva de imposto de renda. Indo para o slide 17, o fluxo de caixa livre, ex-aquisições, foi negativo em 109 milhões de reais no quarto tri, impactado por um EBITDA menor em 43 milhões, já explicado anteriormente, negativamente pela variação de capital de giro, devido ao pagamento de 72 milhões de obrigações sociais e 13º, variação de 22 milhões na PEONA e 50 milhões na variação de contas a receber, em virtude do represamento de baixa de títulos das adquiridas que foram incorporadas no quarto trimestre de 2021. No CAPEX, tivemos o impacto da compra do imóvel do Hospital Vivente em Brasília, por 206 milhões de reais. E tivemos menos pagamentos de imposto de renda e contribuição social corrente, em virtude da dedutibilidade do ágio e amortizações do valor justo proveniente das combinações de negócios. Por fim, queremos compartilhar também que temos aproveitado as oportunidades criadas pelo momento de mercado para recomprar ações para a tesouraria, de forma a gerar valor para os nossos acionistas, pois acreditamos que o preço atual das ações não reflete todos os fundamentos e oportunidades de negócio da Apvida. Somente no quarto trimestre, recompramos 18,1 milhões de ações. No ano de 2021, foram recompradas 23,2 milhões de ações. Ficamos agora aqui, todo o time, Apvida e GNDI, à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior da tela, e escrever o seu nome, empresa e idioma, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Leandro Bastos, analista Sell-Side Citi. Leandro, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Leandro, pode prosseguir. Isso aqui. Oi, pessoal, bom dia, obrigado. Do meu lado aqui são duas perguntas. A primeira sobre a parte comercial, né? Queria explorar um pouquinho como que vocês estão vendo a dinâmica de vendas no início desse ano, né? Pensando no macro, ambiente competitivo. Então, a parte de Neredes, até se der para comentar dos mercados, tanto da Apvida como da Intermédica. Essa é uma pergunta. E a segunda sobre o ticket, né? Também tentando pegar aqui um pouquinho como que vocês estão vendo a trajetória de ticket para o ano e até se puderem comentar sobre a perspectiva de repasse, né? Principalmente para os coletivos. É isso. Obrigado. Jorge, quer começar aí? Ou quer que eu comece? Não, por favor, começa aí, Lau, depois... Perfeito. Olha, nós estamos muito animados com o ano porque eu acho que a dinâmica competitiva se torna bastante favorável para uma empresa de
cobertura nacional como é a nossa. Nós, como havíamos dito, já iniciamos o trabalho de desenvolvimento de um plano nacional, ele está agora já com uma célula nacional sob gestão específica, temos o mecanismo de base de dados para poder fazer essa transformação, pós-venda montado, esse produto está sendo agora já estamos iniciando a oferta desse produto em nível nacional, estamos bastante, vamos dizer assim, entusiasmados com isso. Vale lembrar também que, em função da nossa divisão geográfica, tanto a Apvida quanto GNDI tinham percentuais de carteira de certos clientes, ou seja, um grande cliente, nós tínhamos aqui no Sudeste talvez 20% das vidas e as outras 80% distribuídas em outras operadoras. Agora nós podemos oferecer a Apvida no Nordeste, assim como a Apvida mantinha clientes no Nordeste, que agora vão poder também usufruir do serviço de GNDI no Sul e Sudeste. Isso nos dá um número bastante relevante de prospects. Também já iniciamos a venda de planos individuais no Sul e Sudeste. Isso é um outro marco, já está na rua o produto, estamos satisfeitos com o início da produção. Em termos de repasse e reajuste de preços, vamos lembrar que se a regra de ANS, a regra da ANS é o que regra, né, reajustes de planos individuais, e ele é um bom proxy para planos corporativos também. Deve sair alguma coisa em torno de 15% ou 16% de reajuste. E para planos corporativos, nós imaginamos que nós teremos alguma coisa nessa magnitude, obviamente olhando cliente a cliente. Vai ser um trabalho pormenorizado, buscando entender a sinistralidade de cada um. Vai, então, existir uma recomposição nos valores de planos individuais a partir de abril, como bem disse o Jorge, né, início de maio. Então, a gente está bem esperançoso de uma recomposição de ticket. Também é válido dizer que nas novas empresas que foram adquiridas, haverá remapeamento dos produtos e adequação de preços nessas empresas também. Passo a palavra aí para o Jorge. Não, legal, Irlau, bem completa a tua resposta, nada a acrescentar, só dando um pouco mais de cor. Eu tenho aqui também estado muito entusiasmado com as evoluções de sinergias geradas dentre as frentes aqui, especialmente da área comercial. Eu vejo que várias daquelas iniciativas já estão implantadas através da criação da célula, os times montados da célula nacional. Já existe o pipeline de negócio formado, que estão nessa célula para produtos de abrangência em todo o país, e as visitas já estão plenamente acontecendo, e pelo que os últimos reportes que tivemos, em curto prazo, 100% do pipeline que já foi desenhado já vai estar sendo visitado, gerando aí boas possibilidades de crescimento no futuro. Como o Hilauber falou, individual já está rodando em parceria, o produto foi criado em parceria dos dois times, a concepção dentro de um conceito que já é bastante utilizado em Apvida, que GNDI utiliza toda a sua força, toda a sua rede própria para a oferta desses produtos. E, portanto, as frentes comerciais estão nos deixando aqui bastante animados, como, por exemplo, fonte de nova receita, como venda de outros serviços. Né? Do ponto de vista de ticket, acho que o mais importante aqui ressaltar e lembrar que as empresas continuam fortemente implementando seus planos de ação no sentido de incrementar níveis de verticalização, incrementar seus controles tecnológicos através de aperfeiçoamento de sistemas, integração de suas redes, no sentido de ter a melhor estrutura de custo possível para ofertar o melhor possível do ponto de vista qualidade e custo. Isso vai nos permitir, num ano em que os custos médicos fizeram o mercado todo ser impactado, isso vai nos permitir, sendo muito mais resilientes, de uma maneira muito mais sustentável, a gente conseguir, sim, repassar os preços que a gente precisa, mas, por outro lado, ter muito mais competitividade, dado todas não só as sinergias geradas, mas também todas as iniciativas que ambas as empresas já tinham nos seus planos de ação
para intensificar a nossa filosofia. Então, eu vejo com muito bons olhos aqui, a partir de março, depois que os times já estão trabalhando conjuntamente, o pipeline tem sido bem animador. Se me permite, Jorge, só mais um comentário dentro dessa mesma linha. Nós estamos trabalhando em conjunto, o mercado às vezes esquece isso, mas estão somente pouco mais de 30 dias úteis, né, como empresa combinada. E já nesse mesmo período, mais de 20 hospitais entre as duas redes já foram credenciados, ou seja, com uma importante oportunidade de verticalização e redução de custo. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Essa próxima pergunta é do Vinícius Figueiredo, analista sell-side Itaú BBA. Vinícius, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Vinícius. Bom dia, Jorge, Lau, Maurício, Marcelo. Obrigado por pegar minha pergunta. A minha primeira pergunta é em relação ao crescimento no Sudeste. Acho que colocando de lado o Belo Horizonte, que ainda não faz tanto sentido vocês serem muito ativos comercialmente, né, dado que vocês ainda estão estruturando a operação. Na São Francisco, o Neredes ele acabou sendo bem afetado, acabou afetando bastante, né, na verdade, o número consolidado. E aí, entendo que tem uma remoção de vidas que não faziam sentido dentro da carteira, e vocês conseguiram mapear isso dentro da integração do sistema. Mas se vocês puderem comentar um pouco assim, por que acabou acontecendo só agora, e também como está a cabeça para o crescimento dessa região agora com esse ajuste one time já feito, né? E aí a segunda pergunta, se eu puder, tirando a São Francisco Saúde e as operações de BH, né, de novo, a Vertical Vida ela cresceu quase 70 mil vidas, né, nesse trimestre, se eu fiz certa conta. Ao que vocês atribuiriam essa aceleração? Assim? E também, se vocês puderem comentar, no primeiro TRI, nessas mesmas regiões, se vocês estão vendo essa dinâmica se mantendo. É isso, obrigado. Legal, Vinícius, ótima a tua pergunta. Nós implementamos sistemas em 3 operadoras no trimestre passado. São Francisco, em São José e Limeira. A nossa régua de cancelamento de usuários ela é bastante curta, ou seja, em 60 dias, conforme a lei a 9656, em 60 dias cumulativos ou não, a gente faz o cancelamento daquele usuário para não estar exposto a ressarcimento ao SUS e faturamento que não vai ocorrer. Então, como a gente implementou isso no quarto TRI, os sistemas, e na maioria das empresas adquiridas, foi a mesma coisa que aconteceu, você vai lembrar lá em América, a gente antecipa um cancelamento que já seria previsto. Normalmente, as empresas cancelam usuários com 120 dias e a gente cumpre a regra implementando o cancelamento deles com 60 dias. Vocês lembram lá que no ano passado, lá, acho que, se não me engano, em março, a gente teve uma baixa de 30 mil vidas lá em Goiânia, em América, porque a América só cancelava com 140 dias, e como a gente cancela com 60, a gente tirou da nossa base esses usuários não pagantes. Essa, vamos chamar assim, limpeza de carteira não importa em redução de caixa. A gente só está tirando usuários que, historicamente, não eram pagantes. Então, toda vez que a gente implementa o sistema automaticamente traz essas regras. De novo, não importa em redução de caixa, não houve mudança nesse quesito, mas a gente tira da nossa base de clientes usuários não pagantes em função dessa regra. Tirando isso, operações maduras, como você viu, estão crescendo bem no Brasil todo, o quarto TRI foi de crescimento. BH, como você bem falou, a gente está fazendo uma remodelação de portfólio, a gente deixou de vender em algumas cidades, em algumas capitais que a gente não tem, nem a Apivida, nem GNDI tem rede própria, então a gente suspendeu vendas, assim como a gente também vem descontinuando algumas pequenas cidades que por exemplo, vou dar um exemplo claro, tem uma determinada cidade lá no interior de Minas,
onde a gente tem como cliente uma Santa Casa, que está na nossa base de clientes, e a sinistralidade lá estava 200 e poucos por cento. Não faz sentido a gente manter sem rede própria, utilizando rede credenciada, sustentar uma sinistralidade nesse patamar. Então, a gente faz esse ajuste no portfólio, prepara novos produtos, como a gente está fazendo, e aí já falando aqui, já levando um gancho aqui para um tema de BH, a Apivida e GNDI já fizeram um plano muito robusto para essa cidade, um plano em que a gente conseguiu cortar muito CAPEX duplicado que ambas as empresas isoladamente fariam. Então, a gente fez uma racionalização, unificação do plano estratégico para Belo Horizonte. A gente tem lá hospitais espetaculares, nós estamos falando de 3 dos melhores hospitais de Belo Horizonte. Fizemos a aquisição lá na Avenida do Contorno de uma área importante, onde vai ser um dos maiores pronto-atendimentos, e toda uma rede de ambulatórios e diagnóstico está sendo implantado. Claro que isso leva alguns meses, então a gente está preparando aquilo que vai ser um produto extremamente competitivo, dado a sua dispersão geográfica naquela grande região, dada a complexidade e a qualidade dos seus ativos. Então, a gente está muito feliz com todo o planejamento que vem sendo implantado em Belo Horizonte, nos preparando para sustentavelmente ter sucessivos crescimentos. Então, acho que a gente está no rumo muito certo, mantendo na nossa base de cliente produtos que nos vão dar sustentabilidade e crescimento saudável a longo prazo. Né? Não sei se o Irlau quer complementar alguma coisa mais sobre Belo Horizonte. Não, é só comentar do carinho especial que você sabe que eu tenho por Belo Horizonte, porque eu sou mineiro belo-horizontino. Por isso que eu pedi para você falar, que o seu amor ali é grande. Não, estamos realmente muito animados, temos hospitais, inclusive com Joint Commission em Belo Horizonte. Temos um produto, acredito eu, que vai ser extremamente competitivo, uma vez terminado todo o plano de instalação da infraestrutura que nós temos lá. Então, realmente, Belo Horizonte vai ser uma nova fase para o mercado mineiro também, de um player de cunho nacional, com força nacional, e apresentando produto de altíssima qualidade. Perfeito, muito obrigado pelas respostas, super claro. Bom dia. Nossa próxima pergunta é do Joseph Giordano, analista sell-side, JP Morgan. Joseph, estão habilitando o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, José. Ok, olá, bom dia a todos. Obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar 2 pontos aqui, né? Acho que o primeiro, talvez pensando um pouco mais no trabalho dentro de casa, né? De ver uma subida talvez um pouco relevante na despesa do lado da Intermédica, então eu queria explorar com vocês aqui se isso aqui é algo pontual por conta de aquisições e até tentar entender um pouquinho essas provisões para contingências um pouco maiores também, então acho que esse é um ponto. E o segundo ponto, pensando um pouquinho mais na estratégia mais ampla, né, é tentar entender de vocês como é que vocês têm visto essas negociações, né, com clientes em comum, né? Então, o Jorge comentou que vocês têm alguns clientes que vocês têm parte da carteira, e a Intermédica tem parte da carteira, a Vida tem outra parte. Então, eu queria entender como é que tem sido essas negociações, né? Também entender como é que a gente deve pensar nos acordos combinados em termos de preço, né? E aí, entrando um pouco na questão de produto, né? Tem muita coisa a ser feita. Eu queria entender para que lado da oportunidade de mercado vocês estão direcionando, né? Então, assim, seria um ticket, talvez, habilitar um ticket um pouco mais baixo do que a média das 2 companhias combinadas. Então, talvez um produto mais de acesso, né, e de entrada na cadeia, ou tentar ir um pouco mais para talvez o segmento intermediário médio, né, onde você tem talvez um pouco mais de presença de Unimed, né? Essas são minhas perguntas. Obrigado. Quer comentar? Deixa eu falar um pouquinho, porque pegou o assunto de Intermédica especificamente, mas deixa eu falar assim.
Ambas as empresas têm um perfil muito similar em termos de democratização de produto, ou seja, nós focamos o nosso produto na emerging middle class, na classe média entrante. Esse é o nosso foco e sempre fomos muito bem-sucedidos nisso. Não quer dizer que nós não tenhamos dentro da nossa carteira de produtos chegando ao premium, né? E temos isso à disposição. Uma das coisas que vamos, sim, disponibilizar em seu momento, por exemplo, é o produto PPO para altos executivos das empresas que hoje têm, por exemplo, a Apivida. Então, esse é um produto que está sendo lançado nesse sentido. Ao passo que a combinação de negócios nos oferece a oportunidade de reduzir custo dramaticamente através da verticalização das operações, simplesmente porque em praças, por exemplo, onde a Apivida tem hospital, antes a GNDI precisava comprar os serviços de terceiros, doravante nós podemos verticalizar dentro do grupo o atendimento daquela cidade. Isso fortalece a competitividade do nosso produto. E, sem dúvida nenhuma, a qualidade do produto ela aumenta com isso, na realidade, porque a gente tem um maior controle sobre, por exemplo, o controle de crônicos, o trabalho que a gente pode fazer em redução de partos prematuros, em acompanhamento de crônicos e assim por diante. Então, por si, ele já tem uma qualidade superior. E, obviamente, faz frente, sem dúvida nenhuma, a produtos de ticket médio da Unimed. E nós vamos ser mais competitivos em termos de preço nesse sentido. No quesito custo de GNDI, nós, de fato, tivemos aquele impacto que foi o nosso dissídio, que aconteceu, e nós fomos impactados, porque nós temos sindicatos, muitas vezes, diferentes do que existe, por exemplo, em outras regiões do país. Mas que esse dissídio aconteceu no último trimestre, agora nós vamos retornar para a normalidade. Depois eu peço, depois de Jorge comentar, talvez o Marcelo queira entrar um pouquinho mais nesse assunto de custos. Não, legal, Hilal, perfeito. Só queria fazer uma lembrança, Joseph. O país tem menos de 24% da sua população coberta por planos de saúde. Essas ondas de Covid que nós tivemos, as 3, que comemoro termos superado completamente essa última onda de Covid, nos faz acreditar no curto prazo já normalização das operações, é isso que a gente está vivendo. Isso, por outro lado, faz com que as pessoas aumentem mais ainda o seu desejo por serem cobertas por produtos privados, dada toda a confiança, todo o cuidado que a gente tem podido oferecer para essas pessoas, com tecnologias diversas, atendendo na casa do usuário, fazendo aí milhares, eu acho que as empresas combinadas estão rodando aí a 300, quase 400 mil consultas por mês em telemedicina, 360, 370 mil consultas mês, numa transformação gigante, ofertando rede com a dispersão geográfica que dá muito conforto para o usuário, com complexidade necessária para atender o que o usuário precisa, com pontualidade. Então, a beleza dessa combinação que a gente tem aqui, essa enormidade de possibilidades, de ganhos que vão ser gerados, que já estão, através das várias iniciativas, estão sendo mapeados e já implementados, e é claro que parte disso a gente devolve para o usuário através de reajustes cada vez mais comedidos, dando previsibilidade para o nosso cliente, e, por outro lado, sendo a principal opção para aumento de penetração, mirando esses 77, 76, uma fração, por cento da população que não tem plano e clama por ter. Por outro lado, como o Hilal bem falou, nós temos uma gama de produtos. É claro, precisamos ressaltar que o principal produto, o carro-chefe dessa empresa, é essa rede combinada que apresenta presença nacional. Em todas as grandes cidades, você vai encontrar hospitais, Apivida GNDI, vai encontrar ambulatórios, diagnósticos, e o nosso plano é intensificar cada vez mais isso. Mas a gente, sim, tem planos complementares, com redes
um pouquinho diferentes. Por exemplo, no portfólio de Apivida há 3 produtos. Tem o nosso plano, tem o Mix, que tem uma rede mais ampla de consultas, e tem o Pleno, que tem diagnóstico um pouco mais aberto, outros hospitais. E GNDI, lá acabou de falar, que tem o PPO, que será complementar a clientes que já têm Apivida e que querem ter planos de livre escolha, de maneira, de novo, complementar. Ou seja, essa grande possibilidades que a gente tem aqui em sinergias vão fazer que o nosso produto seja cada vez melhor, mais competitivo e com a amplitude geográfica ainda muito mais turbinada em função da presença das empresas, né? E eu passo a palavra aqui para o Marcelo para comentar sobre isso. Não, perfeito, Joseph. Você falou lá do DNA, né? Nosso DNA caixa. Eu só queria ressaltar aqui que, se a gente olhar numa visão anual, né, a gente conseguiu ter uma diluição importante, né, de 0,7 pontos percentuais. A gente caiu de 9% que a gente tinha em 2019 para 8,7% e agora de 8,7% para 8%. Né? Então, acho que esse compromisso e esse esforço de diluir, né, o nosso DNA à medida que a gente expande nossas operações, esse desafio está presente, né? E claramente a gente tem várias flutuações entre quarters, são normais, né? E posso dizer que essas duas variações que ocorreram no quarto trimestre, a gente não espera uma perpetuação deles, né? A questão de contingências e taxas da ANS é uma coisa muito pontual de algumas reestruturações de produtos que a gente fez, né? Especialmente aí nessas praças novas que a gente entrou, com lançamento de vários produtos, término de outros, para que a gente pudesse aí focar até no lançamento do produto Connect, que a gente fez no Sul, em Minas Gerais, e aí com isso você tem não só as taxas, como também tem despesas de marketing associadas com isso. E a questão do pessoal, obviamente que é um dissídio, ele é recorrente, mas o impacto maior que nós tivemos aqui é até da correção das provisões, né? Porque eu tenho que corrigir férias, 13º, tudo isso, e aí sim você tem um impacto maior que acaba acontecendo num determinado período. Então, fica aqui o compromisso de continuar a busca pela diluição do DNA. Essa próxima pergunta é do Vinícius Ribeiro. Vinícius, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Vinícius, pode prosseguir. Pessoal, espero que vocês consigam me ouvir. Bom dia a todos, obrigado por pegarem a pergunta. São duas aqui do nosso lado. Queria pegar um follow-up de uma coisa bem específica que o Irlau comentou, que é um pouco de uma verticalização cruzada, se é que dá para chamar assim. Em outros momentos de expansão de ambas as empresas, vocês tiveram que fazer algum nível de expansão de rede, de aumento de capilaridade de rede de atendimento, hospitais e por aí vai. Eu queria entender, assim, à luz da demanda adicional que o Plano Nacional vai trazer, vocês esperam ter alguma necessidade de adequar uma estrutura ou aquela estrutura que já existe é suficiente para atender essa demanda? E o segundo ponto aqui, ficando um pouco também no Plano Nacional, quando a gente pensa em preço e nível de verticalização, quando comparado com a base de ambas as empresas, a gente deveria esperar que o Plano Nacional ele entre com tickets mais baixos do que o ticket de base, ou a gente deveria esperar uma precificação muito parecida com os produtos que tem hoje e aí, de alguma maneira, gerariam alguma eficiência adicional para vocês? É isso, pessoal. Obrigado. Quer ir lá, Jorge? Vou começando aqui, depois você complementa aí, Léo. Assim, bem, nós temos um produto hoje que já pode ser disponibilizado, que a gente pode chamar de produto nacional por estar presente em todas as principais regiões brasileiras com rede própria. Mas, naturalmente, é um produto que, eu não tenho aqui o número exato, que está presente em mais de 86% do PIB, eu acho que esse é o número, me ajudem aí. Das capitais, é isso aí. Eu acho que é isso, a gente fica com o compromisso de dar o número
exato, mas vejam que com rede própria a gente já vai estar presente em todos os lugares que há vamos dizer assim, onde há maior concentração de renda do país, portanto, o maior mercado consumidor. Então, a gente já parte com essa realidade, de unificando esses dois produtos, as duas redes, a gente tem a possibilidade de ofertar um produto, sim, nacional, porque está presente em todas as 5 regiões, está presente em quase todas as capitais brasileiras e em outros grandes centros, mas, é claro, não é um produto que tem atendimento em rede própria em todas as cidades do Brasil. Seria inalcançável, impossível e também ineficiente ter rede própria em todas as cidades brasileiras. Mas a gente já parte com um diferencial competitivo gigantesco, porque aqui não tem nada comparável com essa dimensão, essa amplitude geográfica existente hoje. Precisamos ressaltar que ambas as empresas continuam numa pegada muito forte de ampliação dessa rede própria, através de projetos via aquisição, assim como projetos Greenfield. Sei que o GNDI, o Lau pode falar melhor depois, tem 7 projetos de construção de unidades de pronto atendimento. A Pivida, aqui em São Paulo, tem 3 hospitais sendo construídos, tem mais 2 no Centro-Oeste, tem mais 3 lá nas regiões Norte e Nordeste, tem aquisição que a gente já anunciou há pouco tempo na região Nordeste, estamos inaugurando nos próximos dias um hospital em Brasília, GNDI acabou de anunciar também uma aquisição no Rio de Janeiro, ou seja, a gente, como parte da nossa estratégia, a gente amplia de maneira consistente e qualifica cada vez mais ainda com projetos arquitetonicamente cada vez melhores, nos melhores endereços, com a melhor tecnologia, trazendo os melhores profissionais e fazendo com que esse nosso produto cada vez mais tenha diferenciais competitivos a algo que não é disponível hoje no Brasil. Na verdade, a gente está falando da criação de um novo conceito, um novo produto que só a Pivida e GNDI vão ofertar para o mercado brasileiro, né? Com relação à precificação, aqui tem uma complexidade um pouco maior, que a precificação depende da concentração de vidas em cada região. É claro que esse Brasil é tão grande e tão variado que o custo médico das cidades, naturalmente, também variam com essa mesma intensidade. O custo médico de Salvador é diferente do custo médico de Manaus, que é diferente de Joinville, de São Paulo, Rio. Então, a precificação tem essa sofisticação de verificar não só localização geográfica, mas faixa etária, tipo de produto, se tem coparticipação ou não, se tem outras modalidades, se o usuário participa ou se é 100% pago pela empresa. Então, tem uma série de aspectos a serem verificados na precificação desses produtos. Nós já temos uma iniciativa, já está pronta, montada, os 2 times de pricing já trabalham juntos nessa célula nacional para dar um dinamismo muito grande na cotação desses novos produtos. Ela, por favor, quer complementar? Vale só um complemento, Jorge, muito bom comentário seu. É que no momento em que a gente desenvolve essa rede e ela agora se presta a um produto nacional e até através, como bem você disse, o nosso Greenfield, que é enorme, o pipeline hoje está sendo construído, ele vem para atender o nosso anseio de contínua verticalização de serviços, implementando isso em todo o território nacional. E quando a gente verticaliza, vamos lembrar, geralmente o custo, dependendo, obviamente, da região do país e da localização, quando ele é feito dentro de casa, ele pode ser 50% inferior ao que é cobrado do lado de fora, dependendo de alguns locais até mais. Então, isso nos oferece competitividade adicional a um preço bastante mais razoável, né? E só com relação à sua primeira colocação, Vinícius, a respeito aí de se algum capex adicional seria necessário, né? Nesse caso aqui, eu acho que é o contrário, né? A Pivida tinha um plano de negócios com o capex aprovado, o GNDI outro. Na hora que você
combina os dois, o que a gente já identificou com nome e sobrenome, são alguns desses investimentos que não precisaram ser feitos, porque aí eles gerariam, sim, um excesso de rede que não é necessário. Então, acho que o resultado final aqui dos planos individuais do CAPEX é que a gente vai ter efetivamente uma economia aqui no todo. E só aproveitando para complementar o ponto do começo da resposta do Jorge, né? A estrutura nacional combinada vai estar presente em um total de estados que representam 92% do PIB. 92, um pouco maior do que eu tinha falado. Obrigado, Glauco. E um ponto importante de sinergia, quando você mencionou aí, Vinícius, a verticalização cruzada, essa questão de muitas vezes as empresas já oferecem soluções nacionais, mas se utilizando de redes de terceiros ou outras operadoras, onde as vidas são repassadas localmente. Então, eventualmente, a gente tem um cliente que no Nordeste ou no Norte é atendida por uma operadora parceira, que não é a Apivida. E agora a gente está fazendo esse cruzamento das bases para repassar para a Apivida, nesse caso, e vice-versa. A Apivida está repassando vidas locais para a GNDI. Isso tem uma sinergia imensa, que a gente está fazendo essa verticalização cruzada aí das redes, cruzando operadores e rede hospitalar. Bem lembrado, Maurício, só como exemplo, né? Nós tínhamos, através da aquisição da Vitalis em Minas Gerais, nós tínhamos vida no Pará, no Maranhão, nós tínhamos vida em Manaus, ou seja, isso está sendo repassado agora para a Apivida, que tem infraestrutura local para atender, a um custo muito menor do que estávamos pagando. Idem para algumas operadoras que nós compramos que tinham vidas em Recife. O mesmo é verdadeiro para operadoras adquiridas pela Apivida e clientes da Apivida. Isso a gente pode repassar essas vidas entre nós. Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela resposta. Perfeito, Ilau. E só complementando, muito boa a tua lembrança, e essa é uma das iniciativas, sinergias de captura de curto e médio prazo, de implementação que não trazem grande complexidade, já estão mapeadas, já estão no nosso pipeline, cidade por cidade, e ao longo dos próximos poucos trimestres, a gente já deve começar a ver captura dessa sinergia, trazendo bastante eficiência aí. A próxima pergunta é do Maurício CP, analista sell-side, Credit Suisse. Maurício, irei habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Maurício, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui na conferência. Eu tenho algumas perguntas, até explorando alguns aspectos que já foram discutidos. O primeiro é a questão dos cancelamentos, né? Vocês estão tendo, de fato, um gross ads muito bom, mas o cancelamento ainda é alto. Eu entendo que tem uma questão de limpeza, mesmo que tardia, aí de algumas carteiras, mas se vocês pudessem talvez detalhar que outras razões estão levando esses cancelamentos, que não essas limpezas de carteira, e quando vocês acreditam que possa haver uma inflexão nessa tendência. A segunda pergunta, já que a gente está falando bastante na questão de verticalização e os possíveis gaps, onde são os principais gaps hoje de verticalização que vocês têm no país? E se isso influencia, de alguma forma, na decisão de vocês de M&A, né, de fazer um trade-off entre comprar vidas e comprar infraestrutura, o que vocês fariam nesses lugares? E talvez fazer uma pergunta aqui, duas perguntas um pouco mais inusitadas, que eu vou juntar em uma. A gente vê duas discussões andando aí, em termos regulatórios e legislativos. Um é a questão de que talvez o rol DNS possa se tornar, entre aspas, exemplificativo, né, apesar de ser uma coisa meio estranha, mas se vocês já conseguiram calcular um possível impacto nisso no atuarial, e outra discussão que está vindo aí do piso de salário da enfermagem, né, que voltou a estar quente nos últimos tempos, quão distante vocês estariam desse novo valor proposto e, portanto, o que poderia ser o impacto em folha de pagamento. Muito obrigado. Jorge, quer começar? São vários temas aqui, vamos batendo bola aqui, Lau. Bem, com relação a cancelamento, Maurício, obrigado pelas tuas perguntas. Basicamente, dois motivos: implementação de
de sistemas, como eu falei, a gente encurta a régua de cancelamento de usuários que eram já historicamente inadimplentes. Então, na hora que a gente tira eles da nossa base, depois que implementa sistemas, de novo, não tem nenhum impacto em caixa, porque eram usuários não ativos, a gente não nota nenhuma mudança em comportamento de inadimplência, a inadimplência das empresas vem mantidas, né? É só uma régua mais eficiente que a gente tem. Não adianta ter na base de cliente usuários que não são ativos há meses ou anos. Então, isso, invariavelmente, em todas as operadoras que a gente faz, a gente implementa isso, mas é um efeito de uma só vez. Na hora que você implementa, daí para frente, não, em cada empresa, daí para frente, não é mais recorrente, né? Uma segunda coisa que a gente tem feito, naturalmente, é descontinuar algumas regiões que não fazem sentido a gente estar, porque são regiões, especificamente, onde não há possibilidade da gente implementar o nosso modelo de negócio, dada as características de densidade populacional, e os hospitais locais, a gente não tem muita margem de manobra para poder fazer alguma melhor gestão. Então, nessa cidade especificamente, a gente vem descontinuando, não tem sentido a gente manter na nossa base clientes que não vão trazer saúde para a nossa operação, que consomem, e a gente sem ter possibilidade nenhuma de fazer qualquer tipo de implementação, como utilização de rede própria, etc. Então, basicamente, são esses os motivos. Mas a venda, como você bem viu, está bem legal, a gente faz esses ajustes na carteira para que toda a venda da empresa seja saudável, sustentável. A gente não está pensando em crescimentos de curto prazo para gerar incremento de número de vidas. O jogo aqui, esse aí, lá a gente fala muito sobre isso, os times, vamos ter estruturas sustentáveis, seguras, vão nos permitir resistência, resiliência, uma qualidade de atendimento, e que a gente consiga ser previsível também para o usuário, né? Não tem que estar repassando no outro ano 30%, 40% de reajuste, que não é o que nós fazemos. Muito pelo contrário, a gente quer oferecer produtos que sejam sustentáveis e de alta qualidade, né? Com relação à rol da agência, eu vejo como muito baixa a possibilidade de prosperar algo assim, porque fica exemplificativo, que isso seria decretar o fechamento do regulador da agência. Um dos principais fundamentos da agência é exatamente determinar a formatação de produtos e o rol. Então, isso seria decretar o fechamento do regulador que trouxe grandes ganhos para o Brasil, colocando uma regra única para todos os competidores. Eu acho que isso foi um grande ganho para o consumidor, então não vejo grandes motivações para isso. Do ponto de vista do piso de enfermagem, muito incipiente ainda a conversa, os temas, apesar de ter passado pelo Senado e agora está no Congresso, eu acho que primeiro, é claro que a gente tem que valorizar e parabenizar os profissionais de enfermagem, esses que tanto lutaram, agora em especial no enfrentamento, no seu dia a dia, mas em especial no enfrentamento dessas ondas de Covid. Então, vai aqui o nossos parabéns a esses profissionais espetaculares que levam os nossos hospitais, as nossas unidades no dia a dia. Agora, a grande discussão no Congresso hoje é fonte de financiamento, em especial para as prefeituras, em especial para as santas casas, os filantrópicos, né? Nós sempre temos a possibilidade de repassar em preço qualquer medida que venha a acontecer. A gente não tem nenhum número definido, porque o cenário ainda está muito em aberto. Então, várias possibilidades estão sendo estudadas no Congresso, e a gente não, como isso não está maduro ainda, a gente não tem nenhum número específico. Irlau, quer ajudar aí, Irlau? Não, só como último comentário no que se refere a rol exemplificativo versus taxativo, além de fechar a Agência Nacional de Saúde, teria que fechar a ciência atuarial no mundo.
porque você não consegue fazer cálculo atuarial num sistema de mutualismo sem entender quais são os riscos envolvidos. O que caberia, então, seriam aumentos expressivos de preço para o imponderável. Seria muito contraproducente para o país, seria definitivamente contraproducente para o consumidor. O primeiro que deveria bater martelo em cima disso é o próprio consumidor. Então, eu tampouco acredito que esse tipo de atividade poderia, ou que esse tipo de ação poderia prosperar. Essa próxima pergunta é do Fred Mendes, analista sell-side, BOV. Fred, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Fred, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira delas é voltar um pouquinho, acho que na segunda, para a memória, sobre São Francisco. É claro que foi um ativo aí, um ativo maior, mais complexo, mas chama a atenção um pouco esse prazo para a integração total aí de quase 2 anos e meio. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso e falar um pouco também como é que está a performance desse ativo em específico, acho que seria ótimo. E a segunda pergunta, mais para a GNDI, o que dá para a gente esperar dos novos produtos individuais, né, que a GNDI acho que lançou nos últimos dias aqui em São Paulo, e se dá para imaginar, acho que já era um produto que produtos que vinham sendo trabalhados há algum tempo, se dá para imaginar que isso poderia ter eventualmente um impacto mais relevante já no segundo TRI de 2022. Obrigado, pessoal. Oi, Lau, eu começo aqui por São Francisco e depois você fala de individual, pode ser? Perfeito. Vamos lá, relembrando o processo São Francisco. Foi a maior aquisição que nós fizemos, sem dúvida desafiador, por ser uma operadora que tinha rede e clientes em 4 regiões brasileiras, bastante pulverizada, então nível de complexidade alto. Lembre que, em função disso, a gente foi, quando divulgou o case para o mercado, a gente falava de um prazo de implementação em 4 anos. Foi isso que a gente trouxe, que a gente já previa todas essas complexidades. E, olha, a gente conseguiu reduzir pela metade. Pela metade, a gente conseguiu não só fazer integração societária, implementação de sistemas, integração completa das operações. Hoje, São Francisco está 100% integrado nos sistemas Apivida, todo o nível de informação que tem nas operações Maduro Apivida em São Francisco já se refletem com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, com a mesma pontualidade, em tempo real, as operações já funcionam. Então, a gente conseguiu reduzir pela metade o prazo, ou seja, o que é que nós temos daqui para frente em São Francisco? Apenas a construção de hospitais, a implementação de mais rede própria, que isso faz parte de um processo contínuo, né? Mas, com relação às integrações, elas estão plenamente feitas e a gente conseguiu, só para dar alguns números, São Francisco rodava, já no finalzinho, rodava com sinistralidade um pouco superior a 70%, e a gente já conseguiu lá reduzir 5, 6 pontos percentuais nesse período, que é algo espetacular, né, gente? É algo, uma operação que ela é parcialmente verticalizada. Então, lembre que metade da São Francisco tem rede própria, outra metade não tem e possivelmente não terá. Nós temos alguns projetos de hospitais, tem um hospital em Campo Grande, tem em Curção, tem um hospital no interior de São Paulo, que vai incrementar o nível de verticalização. Sim, a gente vem fazendo muito isso, mas já tivemos um ganho enorme aí em 2 anos, metade do tempo que a gente previa, né? Acho que foi uma integração assim, de muito sucesso nesse sentido. E lá, por favor, sobre o individual, né, Léo? Obrigado, Fred, pela pergunta. Perfeito. Olha, só para explicar um pouco como é esse processo de um lançamento abrangente de um produto individual para a gente, né? Primeiro, você tem que treinar e capacitar os corretores. Você precisa, obviamente, ter o produto registrado, estruturado, ele está todo calcado em rede própria, os nossos produtos individuais estão, 100% verticalizados. Nós precisamos, obviamente, acordar com o canal corretor remuneração e lançar o produto. Isso tudo já aconteceu, já demos início ao processo de venda, tem 1 semana já de venda, já com sucesso, estamos esperando, sem dúvida nenhuma, já que isso passe a repercutir
paulatinamente. Lembrem-se, isso aqui é como uma escadinha. Você vende um grupo de produtos hoje, ele passa a ter a remuneração desse mês. No mês seguinte, aqueles novos produtos vendidos no mês seguinte, mais o que foi vendido no mês anterior. Então, isso vai sendo compondo nessa escadinha e vamos esperar resultados aqui nos próximos meses, já impactando o nosso resultado, sim. Lembrando ainda que é interessante só relembrar que produtos individuais, eles têm também uma certa carência, né? Então, a sinistralidade, principalmente no início, ela ainda é mais tímida e, portanto, o resultado é ainda melhor. Não, super claro. Se eu só puder voltar mais um nesse ponto, e teoricamente deveria ter um preço maior e, naturalmente, uma sinistralidade, uma margem maiores individuais a partir do momento que eles vão ganhando mais corpo, né? Teoricamente. Exatamente. Perfeito, super claro. Obrigado, Lau. Obrigado, Jorge. Essa próxima pergunta é do Ricardo Boiati, analista sell-side, Banco Safra. Ricardo, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Ricardo, pode prosseguir. Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam me ouvindo bem aí. Tenho duas perguntas rápidas aqui, na verdade. A primeira é para a Apivida, com relação a essa multa da ANS, né, mais ou menos 15 milhões aí no trimestre. Tem um passivo contingente de mais ou menos 460 milhões classificados como possível, né, de acordo com o ITR. Eu queria, se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor a respeito do que transitou aí, né, no quarto trimestre, né, e como que isso se compara com esse passivo contingente, para a gente entender um pouco se tem algum risco, né, de novas reclassificações, ou se foi algo totalmente one-off aí do trimestre, né? O Marcelo já comentou um pouquinho no caso da GNDI, né? Mas se tiver alguma coisa adicional também, Marcelo, fique à vontade. E quando que esse provisionamento ele pode virar caixa, né? Ou seja, à medida que você está reconhecendo, né, essa provisão hoje, você já tem uma expectativa de que ela vire caixa aí ao longo dos próximos 12 meses ou não necessariamente? Né? Entendo que não é a materialidade desse passivo contingente não é tão relevante assim também, mas só para entender se tem alguma coisa a mais aí que poderia transitar no P&L aí ao longo dos próximos trimestres, tá? E a segunda pergunta para a GNDI, só uma clarificação aqui, na verdade, né, com relação à sinistralidade. Vocês comentam ali custos, o impacto da desmobilização, né, de estruturas de atendimento aí ao Covid. Eu só queria entender se esse impacto está incluído nos 126 milhões ali de custo de tratamento de pacientes de Covid ou não, ou se há alguma coisa adicional não recorrente a esses 126 milhões. É isso aí do meu lado, pessoal. Obrigado. Boa tarde, Boiati. Aqui é o Guilherme. Vou pegar essa primeira pergunta da multa ANS. Isso é absolutamente processo administrativo comum, business as usual aqui. São 72 processos administrativos, ou seja, não é uma multa de um processo em si. Então, é bem pulverizado isso. São multas multas administrativas diversas que a gente recebeu entre os anos de 2007 e 2013. Então, são ações muito antigas, ainda no âmbito administrativo. A gente continua agora no judicial apelando contra, né? Então, foi interposto já pela Apivida o recurso de apelação, a gente aguarda. Isso a gente não tem como prever quando que vai acontecer o trânsito em julgado, mas a provisão precisou ser feita agora porque os processos foram classificados, como todos os nossos outros processos, por escritórios terceiros, classificados como perda provável. Então, a gente fez o provisionamento agora de desembolso de caixa sem previsão quando isso vai acontecer. Isso é one time, né? Então não é um efeito recorrente, que, de novo, é um volume grande de multas muito antigas, que faz parte do negócio, que, de novo,
curso normal dos negócios, não teve nada extraordinário. Passando para o Marcelo para responder a parte de GNDI. Obrigado, Boiati. Não, perfeito. Eu acho que com relação à sinistralidade, né, nós falamos aí desses 126 milhões do impacto Covid que nós tivemos. Esse foi o impacto aí, basicamente, de contas médicas e custo de atendimento. A desmobilização não está contida nesse número, tá? Ela vem adicionalmente, porque ela tem a ver com readequação de quadro, redução de equipes médicas para ficar mais em linha com a necessidade e fechamento de leito, né? Vocês lembram que a gente, ao longo do Covid, falou muito de abertura de leito, agora esses leitos todos, né, nesse momento agora podemos falar com tranquilidade, foram todos fechados, não existe mais nenhum leito, não existe nem mais leito, alas de hospital separadas exclusiva para Covid, isso já passou a ser um curso normal do negócio aqui, tá? Ótimo, obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Ian Seskin, analista Sell-Side BTG Pactual. Bom dia a todos. Gostaria de colocar 3 perguntas. Percebemos que o nível menor de adição líquidas no trimestre foi impactado por um share maior, principalmente nas recém-adquiridas, Promed e Premium. Essa dinâmica de cancelamentos vem se revertendo no início de 2022? Segunda pergunta. Como seguem as vendas no início do ano? Percebem uma melhoria nas adições líquidas? Terceira pergunta. Quando devem começar as vendas do produto nacional? Bom, começo com a última pergunta e se engata os demais. O produto nacional já está sendo negociado, tá? A oferta já está sendo feita, nós temos um funil, que a gente chama de funil de vendas, onde a gente faz a identificação de um grupo de possíveis clientes, candidatos ao produto, e nós iniciamos as visitas, né? Essas visitas, para esses clientes, nós estamos falando aí de um potencial enorme de clientes. O que foi selecionado inicialmente aqui faz mais de 700 mil vidas. Então, nós estamos indo, conversando com essas pessoas, com esses clientes, e já estamos aí numa segunda, e para alguns clientes nós já estamos numa segunda etapa, que é o processo já de negociação, e nós temos alguns clientes já em fase final de assinatura. Então, esse produto já está em comercialização, tá? O produto nacional. Com relação a cancelamento, claro que todo início de ano é mais morno pela natureza das despesas que as pessoas têm, IPTU, IPVA, matrícula de escola das crianças, então normalmente é assim mais morno, mas a gente está muito esperançoso com todas as iniciativas que estão montadas aqui, como o Irão falou, está tudo montado aqui olhando assim para frente. A gente está, pelo menos o pipeline está nos deixando bastante motivados com as possibilidades de crescimento. Essa próxima pergunta é da Beatriz Abreu, analista Sell-Side. Beatriz, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, Beatriz. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigada por pegarem minha pergunta. Minha pergunta, na verdade, são 2 perguntas bem rápidas. A primeira pergunta é em referência a essa despesa diferida de comissões em virtude da incorporação do Grupo São Francisco, que aumentou bastante no trimestre. Se vocês puderem explicar um pouquinho melhor o motivo disso e o que vocês esperam para essa despesa no futuro, acho que seria ótimo. E uma segunda pergunta é se vocês podiam dar alguma cor com relação aos benefícios fiscais, né, resultantes de dedutibilidade do ágio, como que vocês veem isso daqui para frente, principalmente considerando, né, o provável aumento do ágio com a combinação, como é que vocês estão vendo isso daqui para frente? Obrigada.
Oi, Beatriz, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Primeiro, sobre a despesa diferida, acontece o seguinte, na São Francisco tinha contratos que foram vendidos e estavam ainda amortizando o diferimento das despesas comerciais, né, de aquisição dos clientes. E aí, depois, correlacionado com o tema do churn, quando foi feita a baixa desses clientes, o valor que tinha ainda a ser reconhecido também foi baixado para o resultado, porque não faz sentido ser reconhecido no resultado o diferimento de uma despesa de comercial de clientes que não geram mais receita. Então, foi feita essa baixa também one-off. A gente não espera que tenha mais esse patamar de despesa adicional de comercial, tá? Sobre os benefícios fiscais, eu tenho trabalhado bastante aqui com o Marcelo e com os assessores legais para a gente ver aqui como é que é o encadeamento de todas as iniciativas de otimização tributária aqui, considerando esse ágio novo criado e os ágios já existentes das companhias do grupo. Lembrando que ambas companhias já fizeram aquisições e têm ágios a ser aproveitados ainda. Por exemplo, agora, a Apivida, a partir do quarto trimestre, começou a se aproveitar do ágio da São Francisco, que é um ágio bem grande. Estamos falando de 1,5 bilhão de benefício fiscal. E isso vai perdurar por alguns trimestres ainda. Então, não tem necessidade ainda da gente se lançar desse ágio novo que foi criado. GNDI mesmo também tem aquisições recentes em que a gente está fazendo planejamento de como é que vai ser o sequenciamento de utilização desses ágios, para depois a gente pensar como é que a gente se aproveita desse ágio maior da transação grande, que foi concluída agora. Então, no fundo, a gente não tem que ter pressa em usar o ágio. A gente tem que ter pressa em ter a menor alíquota de imposto possível. Isso a gente já tem munição suficiente nas aquisições que já foram feitas no passado para preservar a gente por bastante tempo. E aí, com o tempo, a gente está fazendo planejamento de como é que usa esse ágio maior gerado agora. Então, esse ágio poderia ser amortizado contabilmente, mas para efeito caixa, as duas companhias já estão com níveis de alíquota efetiva de imposto muito baixo e com bastante munição ainda de ágios existentes para ser aproveitados. Então, por enquanto, esse sequenciamento está sendo feito, a gente vai ter esse planejamento agora, que vai ser um planejamento para os próximos anos, de movimentações societárias, incorporações, para a gente estar sempre com esse nível bem baixo de alíquota efetiva. Perfeito, muito obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Vai lá, Jorge. Não, então, só mais uma vez agradecer aqui a você e todo o time de GNDI pela acolhida maravilhosa aqui, felizes estamos aqui trabalhando juntos. Agradecer muito aos colaboradores dessa empresa combinada pelo esforço gigante que tivemos juntos em 2021 e vamos trabalhar juntos, forte em 2022, no sentido da gente cumprir a nossa missão, né, Irlau, de levar uma medicina de muita qualidade de maneira acessível. Esse é o nosso compromisso maior, né? E agradecer ao nosso parceiro investidor por estarmos juntos, nos suportando nesse crescimento, né? Vamos em frente. Obrigado, Irlau. Obrigado a você, Jorge. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Maurício, Glauco, Ana Rus. Obrigado a vocês, investidores e analistas. Um forte abraço a todos. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2021 do Apivida está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.